Bom dia aí, pessoal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho mais ainda sobre música, né? Sobre, digamos, música, direitos autorais, também um pouco da minha visão aí dessas redes sociais, né? É, por que eu explico isso, né? Porque, bom, é, é, no começo, né, das primeiras vezes, as minhas primeiras postagens em rede social, né? Eu nem tinha YouTube, era basicamente Facebook e Instagram, né? As minhas primeiras postagens que eu fiz há muito tempo é, eram também assim fotos, né, de dia a dia, assim, basicamente minha moto, umas voltas de moto que eu dava, né, em lugar bacana, eu tirava uma foto. Mas digamos que assim que vídeos um pouco mais relevantes que eu fiz também pelo Facebook e para o Instagram era de música, né? Assim como domingo agora postei um vídeo aqui no canal, né, de música, uma música autoral, né? Mas os primeiros vídeos que eu fazia não era de música autoral, até porque eu nem tinha, eu não parava para tentar compor música, né? Então os primeiros vídeos que eu fiz foram de músicas de outras pessoas, né? De banda de rock famosa, enfim, né? Então eram postados no Facebook músicas praticamente completas, uma música inteira no Facebook de alguém aí famoso. E no Instagram na época ele não tinha, acho que os vídeos aí que tem na timeline lá, né? Eles não eram tão. Não, eram tipo, tinha um tempo limitado, então saía só um trecho da música ali, né? Enfim. O fato é que eu punha música de outras músicas de outras pessoas famosas ali na rede social, né? Bem no começo ali, né? É, e eu nunca tive, assim, digamos, um problema de, assim, o Facebook e o Instagram não tem essa política, né, de falar, olha, antes de postar ele faz digamos, uma checagem de direito autoral, não existia isso, né? Então, eu postava ali totalmente, assim, digamos, até talvez desrespeitando um direito autoral, né? Porque eu não tinha essa visão de que a rede social era um negócio, por assim dizer, né? Uma coisa que as pessoas usam como um negócio mesmo, né? Eu tinha aquela visão ainda de meio que de Orkut, né? Ah, uma rede social, né? O próprio nome rede social dá a impressão que é uma coisa de relacionamento informal, né? Então eu tinha essa visão, né? Inclusive até uma vez eu vi no próprio Facebook vi um grupo que tocava cover de Beatles, eles fizeram um arranjo muito bonito ali. Eu imitei esse arranjo e postei também, né? Então eu não tinha essa visão de que eu estava ali de repente violando um direito autoral, né? Eu achava que era para você que a rede social era para você uma conta pessoal que estava ali mostrando, né? Digamos, o que se faz no dia a dia, né? Tudo muito bem, né, pessoal? Daí, quando eu comecei a postar meus primeiros vídeos, assim, no Facebook de música mesmo, né? Aí você vê que essa coisa de inteligência artificial, que também na época eu desconhecia, né, que funcionava dessa forma, né? Ela já começou, digamos, a me direcionar para pessoas de música, né? E ali eu vi pessoas explicando, como é que funciona, né, as redes sociais e tal, né? Falando, olha, enfim, né? Até chegar ao ponto de falar, uma rede social pode ser um negócio, né? Porque tem gente que usa isso aqui, né? Para, enfim, rola dinheiro numa rede social, né? Então começou a ver isso e me explicarem como é que dá para fazer, digamos, você impulsionar vídeos, né? Pagando uma taxa para a própria rede social, né? Eu fiquei um tempo ali, né? Para, digamos, assimilar todas essas questões, né? Enfim, mas não dava muita bola assim para rede social, né? Porque minhas postagens, por mais que eu fazia algum vídeo outro de música ou foto de passeio, era muito assim, digamos, esporádico, né? Então, para mim não, eu não ligava muito assim para isso, né? Enfim, o fato é que quando eu fiz um canal no YouTube, né? E o YouTube sim, ele tem, digamos, uma coisa mais clara digamos assim, uma estrutura, digamos, mais financeira ali, né? Porque você vê muita propaganda, né? Então ele deixa claro que ali sim é uma coisa, digamos, um pouco mais voltada para o econômico do que para mim, do que digamos o Facebook e o Instagram, na minha visão, né? Justamente porque você vê muita propaganda ali, né? Então quando eu montei um canal no YouTube, né? Que eu já até fiz vídeo no canal explicando por que eu montei canal no YouTube. É, daí, aliás, até explico de novo, né? Muito voltado por causa da estrutura dela, que é também para vídeos grandes, né? E também por causa das viagens de moto que eu fazia, que eu via muita coisa, eu achava interessante filmar. Né?
Mas enfim, quando eu montei canal do YouTube, daí o YouTube tem toda uma estrutura diferente em relação para mim ao Facebook e o Instagram, né? Que ele já faz a leitura de direitos autorais na hora, né? É, quer dizer, eu montei o YouTube na intenção de também mostrar viagem de moto, trilha, essas coisas, mas também fala de música, né? Tocar, mostrar algumas músicas, né? Só que daí no YouTube, sim, eu não poderia, digamos, tocar uma música de uma banda de rock famosa, né? Justamente porque ele já tem, antes de postar o vídeo, ele já avisa da questão do direito autoral, né? Daí eu fiquei, bom, daí, né, no YouTube eu tive que, me atualizar dessa questão de música, né? Eu não poderia tocar música de rock que eu gostava, né? Pelo menos até pode, né? Mas, enfim, poderia dar problema, né? Então eu falei, bom, daqui pra frente eu vou tentar fazer minhas músicas, né? Aí por causa disso, então eu comecei a tentar criar música mesmo, né? Foi uma coisa interessante, digamos, foi um avanço para mim no sentido de que eu tive digamos, sair da zona de conforto de só copiar a música dos outros, né? Enfim, enfim, tocando música de outras pessoas para sentar e começar a criar, né? Claro, não são excelentes músicas, né? Não são, enfim, obras-primas, né? De musical, né? Mas enfim, eu mostro para vocês aí digamos, a passagem que eu tive que fazer, né? De só tocar a música dos outros, né? Imitar mesmo, né? Para daí sim tentar criar, né? Realmente não é fácil, né? O músico tem que ser respeitado, né? Porque a criação musical não é a pessoa demanda muito conhecimento, né? E técnica, né? Você tem que juntar os dois, o conhecimento, a técnica. Enfim, é uma profissão muito difícil, né? E além de ser uma profissão difícil, tem pessoas que também são amadoras, né? Que também estão ali, que gostam de música, enfim. Então, eu acho muito correto toda essa questão dos direitos autorais, né? Hoje sim eu consigo ter uma visão um pouco aí melhor aí, né, da questão de rede social, né? No começo eu achava que era uma coisa muito mais informal, né? Mesmo de encontrar pessoas e trocar ideia e mostrar o que você faz. E hoje realmente para mim eu vejo mais até como um negócio, né? Que as pessoas estão ali mais para o negócio, né? Para tentar ter muito like, ter, enfim, visualização, né? Para daí de repente a pessoa alavancar outro negócio. Então eu acabo vendo hoje mais como um negócio do que uma coisa mais informal de amigos, né? Apesar que também acho que ainda é os dois, né? Mas é isso aí, pessoal. Hoje eu queria só falar um pouquinho mais dessa minha experiência com redes sociais, né? Também muito da questão da música aí, né? Já que domingo eu postei uma música autoral, dá uma conferida no vídeo aí. E é isso aí, pessoal. Agradeço demais quem viu o vídeo até agora. Se quiser comentar, compartilhar e dar o like, agradeço muito. E bom dia para todo mundo aí.